Chegou outra muralha para nós enfrentarmos a respeito de Five Nights at Freddy's. Bom, pessoas, com agora o Ultimate Guide, que nós estamos agora começando a descobrir novos segredos, ver coisas da franquia e termos coisas respondidas finalmente depois de tantos anos, e também abriu para outras dúvidas, né? Porque FNAF é desse jeito, né? Fazer o quê? O negócio não para nunca. Cada vez que a gente descobre algo do passado, surgem mais 5, 6 ou 20 perguntas diferentes pra gente responder. Mas acho que uma das maiores, se não talvez a maior parte que embola a cabeça das pessoas, deixa todo mundo com uma enorme dúvida e é uma das grandes brigas que tem até hoje na comunidade, são a respeito dos livros. Não só dos livros, a Fazbear Fright, que a gente resumiu aqui no canal, mas também aqueles 3 primeiros livros e outros livros no geral que já foram feitos ao decorrer dos anos de FNAF. Mas aí que tá, o que tá certo, o que tá errado, o que é canônico e o que não é canônico? Vamos explicar tudo o que tá acontecendo para vocês entenderem melhor e verem o que a gente pode realmente utilizar e o que não faz sentido nenhum e não faria motivo pra gente pegar e pontuar certinho o que tá acontecendo. Esse vai ser aquele típico vídeo onde você vai ter que sentar, prestar atenção no que eu tô falando, antes de sair já comentando alguma coisa. Bande orelhudo. Presta atenção que hoje é meio que aulinha. É isso mesmo, aula de FNAF. Você que tá querendo aí ser o mestre de Five Nights at Freddy's, não perder mais nada das tretas loucas que tá acontecendo já vai fazer tanto tempo, se inscreve, ativa o sino e deixa um gostei pra fortalecer o nosso trabalho. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Mas vamos lá, pessoas. Antes de mais nada, o que é canon ou canônico? O que é essa palavrinha que às vezes as pessoas se confundem um pouco? Mas algo canônico seria algo que tem uma regra, algo que tem realmente algo de definição que a gente tem do universo, que estabelece ele e que a gente pode seguir essa via de regra que não tem problema. É tipo assim, os jogos têm uma história e que a gente vai acompanhando ela ao decorrer do tempo e tudo mais, mas o próprio Scott Cawthon, ele percebeu isso e viu que algumas coisas ficaram de fora e tiveram pontas soltas e que não daria pra explicar em jogo. Talvez até daria, mas ele ia ter que fazer uns 70 jogos, o que eu gostaria muito. Mas ele preferiu fazer os livros, e os livros basicamente têm uma outra função nesse universo muito louco e que a gente poderia contar como canon. A galera coloca canonicidade, ou até o próprio Scott, a galera se confunde muito, mas agora no Ultimate Guide, o que é via de regra de fato, que é algo canon? Ó, é isso aqui que você pode seguir, é isso aqui que você tem que ter em mente quando você vai ver o que é de verdade e o que não é. Isso tá explicando no Ultimate Guide, que todos os livros, eles têm o seu universo próprio. Você tem que ter a ideia de que eles compartilham alguns elementos do universo dos jogos, e isso é ampliado no universo dos livros para talvez explicar alguma coisa ou para expandir a ideia de alguma coisa. Pois a gente tem, por exemplo, dentro dos livros, principalmente da Fazbear Fright, a ideia de pais abandonando seus filhos, e a gente tem diversas mães solteiras. É o que mais tem, é o que mais brinca, onde talvez estaria dando paralelo de que os pais dessas franquias muito louca não se importam tanto com seus filhos. E isso vai caber pro William Afton e até pro Henry Emily, que, né, deixou a filha dele, né, abandonada lá e tudo mais, aconteceu o ruim, e o próprio William Afton, né, que não se importou com seus próprios filhos. Mas isso é uma brincadeira, entre aspas, enorme, que os livros fazem para pegar esse tema, onde os pais abandonam os filhos, e aí eles vão brincando em diversas histórias a respeito disso. Outra coisa que a gente pode pegar, né, e que tem isso, que é um tema recorrente na Fazbear Fright, é a troca de corpo. Várias pessoas têm seus corpos trocados, ou elas sofrem alguma transformação, ou elas, tipo, mudam quimicamente, biologicamente, uma de gosma lá, Fazgul, ou elas trocam de cara mesmo com o animatrônico, ou elas trocam de corpo. É muito louco. O que isso quer dizer e o que a gente pode aproveitar disso? É basicamente a ideia nos jogos onde as pessoas estão entrando dentro dos animatrônicos. É como se desse pra fazer uma troca de uma pessoa por animatrônico e vice-versa de alguma forma, que nem acontece nos livros. Então as histórias dos livros são 100% falsas, a gente tem que ignorar tudo, já que a gente tem que ficar só nos jogos, já que os jogos estão 100% certos?
que nem eu falei e que nem o próprio Scott Cawthon falou. Os jogos, eles têm algumas falhas. Falhas na hora de explicar a história, ou é abstrato demais para poder explicar só com uma cena. Então ele preferiu fazer os livros para ser um suporte pra galera poder explicar alguma coisa e tudo mais. Então o que acontece? Explicando bem o português claro pra vocês. O universo dos jogos é uma coisa e o universo dos livros são outra coisa. A gente não pode misturar 100% os dois. Por mais que a galera vai falar, ah, mas no seu vídeo de história tem coisas que você pegou do livro, que não sei o que, já que é pra considerar um e não considerar o outro, que não sei o que, aí vira uma zona toda. Na verdade, não é tão zoneado assim, e eu tenho que explicar pra vocês que, na própria guia de Ultimate Five Nights at Freddy's, né, esse guia que vai sair agora, esse livro muito louco, tem coisas explicando, por exemplo, do In The Flash. E o In The Flash vai fazer referência ao Help Wanted. Então, tipo assim, por mais que a história seja um absurdo, uma gravidez masculina de Springtrap, né, uma loucura absurda, no jogo a gente tem algo parecido que aconteceu com a Vene, onde um vírus entrou dentro dela e isso tá eclodindo dentro dela uma psicopata. Isso tá nascendo dentro dela uma serial killer que tá agora sendo o homem por trás do ruim 2. Só que agora é a mulher por trás do ruim, melhor dizendo. Então, nos livros, tem esse tipo de explicação, colocando algo que poderia passar e dando mais um porquê das coisas terem acontecido de uma certa forma. Vamos explicar um termo bem assim, sabe? Uma parte aqui que acho que vai fazer vocês ficarem mais claros na ideia e que a gente vai discutindo na comunidade. Existe o motivo do Springtrap ter voltado, né? O homem por trás do ruim, o porquê que o William Afton voltou. E o William Afton voltou basicamente porque no jogo tem uma explicação e nos livros tem outra explicação. As duas explicações, elas podem coincidir? Podem. Elas podem coexistir? Podem também. Mas nos jogos está explicando nos e-mails lá no FNAF AR, onde lá tem e-mails que eles pegaram peças vintage e dentro dessas peças eles acabaram utilizando a programação, mas dentro delas existia alguma coisa errada, alguma coisa complicada que infectou essas peças de uma certa forma. E aí, tipo, o que infectou? Como que a gente explica esse negócio dessa infecção? Aí você tem que ver os vídeos dos remanescentes, que eu já até trouxe aqui no canal, um vídeo muito bom inclusive. Mas aí o que acontece? O negócio dos remanescentes tá explicando melhor nos livros do que nos jogos. Por isso você não pode desconsiderar 100% os livros. Mas voltando, quando essas placas vintage foram escaneadas e foram colocadas para serem utilizadas para fazerem o Help Wanted e o Special Delivery, né, que as duas empresas meio que conversavam, nessa hora um vírus acabou espalhando pela empresa toda, né, foi espalhando por tudo que é lugar, e aí acabou surgindo o Glitch Trap na hora que as pessoas foram perceber que estava rolando o ruim. Isso aconteceu lá no Help Wanted, lá o pessoal fazendo o FNAF VR, e aqui também tá dando praticamente a mesma explicação no FNAF AR. Foi isso que aconteceu lá e aqui aconteceu a mesma coisa. E aí então apareceu um vírus novo, algo que estava infectando tudo, que é o Glitch Trap. Só que aí nos livros, principalmente o quarto do Homem 1280, ali vai falar de um padre que pega e vai fazer a extrema unção, que é pegar o último desejo de um cadáver que a galera achou, que tá totalmente queimado, a galera não sabe como esse negócio tá vivo, e aí a explicação do porquê ele tá vivo são os remanescentes, basicamente. Os remanescentes são as almas, só pra vocês entenderem. E essas almas estão torturando esse corpo, porque esse corpo é o mal encarnado. Inclusive na história vai falar que quando as pessoas chegam perto, as pessoas ficam passando mal, as pessoas sentem uma raiva, um ódio enorme, e é como se fosse um mal. É tipo a personificação do mal. Só que é um corpo que não consegue se decompor, que não consegue apodrecer e não consegue morrer. E aí, isso tudo tá tentando, sabe, brincar com esse negócio das almas e tudo mais. O corpo fica ali preso, mas o padre, que tem uma bondade enorme, consegue ver o que esse corpo quer, e o corpo quer voltar para Freddy Fazbear Pizza. Na verdade, para o centro de distribuição da Fazbear, e lá dentro o corpo consegue explodir, sair, sabe, quebrar, desvencilhar por conta das coisas que estão acontecendo, né? Talvez das almas, sei lá, e tirarem os remanescentes, não sei, mas a alma conseguiu se libertar e ele consegue se espalhar para dentro dos animatrônicos, e isso foi utilizado depois como as peças lá do FNAF AR. Tipo, uma coisa complementa a outra, não quer dizer que seja 100% correto 1280, os jogos estão explicando bem mais, mas existem as duas explicações para você poder pegar e ampliar mais
a história de Five Nights at Freddy's e entender o que pode ter acontecido pro homem por trás do ruim ter voltado. Principalmente porque, se ele pegou fogo, nós sabemos que lá no FNAF 6 teve um incêndio e esse homem por trás do ruim estava dentro do Scrap Trap. E aí então a gente já consegue perceber que ele sobreviveu ao incêndio do FNAF 6, ao CN, né? Aquela tortura do Golden Freddy, e alguém conseguiu resgatar esse corpo de alguma forma. E a explicação do resgate desse corpo muito provavelmente vem da Eleanor. Eu já até tô produzindo a teoria, se já não saiu no canal, vai sair, do porquê muito provavelmente pode ter acontecido do homem por trás do ruim ter sobrevivido de novo. Mas o mais importante que você tem que entender de tudo isso é: tem coisas que servem pra história e tem coisas que não servem. E isso vale até pro Silver Eyes, Twisted One, Swarf Closet, e também serve pro Survival Logbook, serve pros outros guias de FNAF que já saíram bem anteriormente. Não é pra usar 100% dos livros, pois os livros eles têm os seus próprios mundinhos, vamos por assim. Eles têm suas próprias formas de brincar com essa história. Existe um termo muito importante pra quem é fã muito hardcore mesmo, de Star Wars ou da Marvel, sabe o que é uma meta story, ou uma história que vai ampliar uma linha do tempo, basicamente. Fazendo um paralelo com o que a gente vai ver daqui a pouco, vai ter o filme do Homem-Aranha, né? Pelo menos até a data desse vídeo eu creio que vai sair, ou senão a gente tá perto do lançamento do novo filme do Homem-Aranha, um filme muito massa. E essa história é uma história meta, não é uma história que faz parte, entre grandes e enormes aspas, das linhas que vão continuar do negócio que tá acontecendo, dos Vingadores e tudo mais. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma história que amplia muito mais o universo do Homem-Aranha e do Doutor Estranho do que dos outros heróis, e até, sabe, que os Vingadores vão começar a enfrentar daqui pra frente na Marvel. Então, tipo assim, é mais brincando com o universo do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, juntando numa história única, que é uma coleção, né, que teve da história do Peter Parker, né, do Doutor Estranho, foi acho que só algumas comics que fizeram, e isso tá praticamente a mesma ideia que tá rolando em FNAF, só que nos livros e em comparação com os jogos. Então, tipo assim, não quer dizer que não é canon, não quer dizer que aquilo ali não existe. Aquilo ali existe, aquilo tá acontecendo, você tá vendo aquilo lá é de verdade. Aquilo lá dá pra você pegar alguns pontos e aplicar na história como um todo? Dá, mesma coisa pro Homem-Aranha. Mas aí você tem que pegar e falar, calma, não é bem assim, tem coisa que não é pra acontecer, tem coisa que é só uma loucura. E aí aquela coisa, no final resolve tudo e fica tudo certo. Por exemplo, do Homem-Aranha. Em FNAF é um pouco mais complicado, porque as coisas não resolvem tão bem assim, não resolvem tão facilmente, mas a gente torce no futuro pra resolver. O que eu queria falar pra vocês é que é o seguinte: tem coisas, por exemplo, nos jogos que ficaram faltando, como por exemplo a gente descobriu o nome do William Afton nos 3 primeiros livros, a gente descobriu as intenções do William Afton naqueles livros e tinha já alguns detalhes dos Remnants, né, dos remanescentes, que vão explicar os poderes das almas, vão explicar como que as almas funcionam, como que elas são aplicadas dentro de Five Nights at Freddy's, porque uma alma não é só uma alma em FNAF. A alma ela pode ser dividida em várias coisas e ela pode ser utilizada para vários tipos de materiais diferentes. É como se você pegasse e esquentasse um ferro no Minecraft, e aí com o ferro você não faz picareta, faz pá, pode fazer armadura, pode fazer um monte de outras coisas. Então, é praticamente a mesma ideia. Você pega uma alma, você esquenta ela, e aí você pode usar essa alma para várias outras coisas. Você pode usar tanto para perfluir nos animatrônicos e fazer eles, né, entrarem à vida e tudo mais, ou você pode pegar só uma parte para eles ligarem um pouquinho só e eles assombrarem as coisas e andarem por aí, ou colocando numa pessoa pode virar um encosto. A pessoa fica meio que atormentada por um remanescente que pode levar o psicológico dela a ficar cada vez mais perturbado por conta dessa realidade muito louca de que dá pra você brincar com as almas, fazendo com que elas entrem nas pessoas e tudo mais, e principalmente nos animatrônicos, que acabam ganhando vida e saindo por aí tacando ruim. É basicamente isso que eu tinha que explicar pra vocês, pessoas. Deixe nos comentários caso tiver alguma dúvida, a gente pode montar um outro vídeo explicando melhor. Eu espero ter pelo menos esclarecido algumas coisas. Os livros são os livros, você pode utilizar algumas coisas dos livros para explicar as coisas dos jogos, sim, mas não 100%. E os jogos continuam no universo normal que a gente conhece sempre. Então, pessoas, caso você não queira saber nada dos livros, você pode ficar sossegado, fica só nos jogos que você tá bem.
Porque quando você cai nesse buraco de coelho, é difícil de você sair. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.